Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Hoje vamos falar de um tema que todos nós iremos passar por isso, já estamos passando por isso e já vivemos essa condição em algumas pessoas, tem os que estão nascendo agora, mas é uma condição que vem aumentando, isso dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, somos alguns bilhões ou milhões de pessoas envelhecendo a cada ano. A população mundial, dentro de um contexto geral, ela envelhece. E nos países em desenvolvimento, esse platô, na realidade essa curva de envelhecimento vem crescendo muito. Temos que entender que nos países já desenvolvidos, eles são países com população mais idosa, mais velha, mas eles já estão estabilizados nesse processo. Nós não, nós estamos numa curva de crescimento. E a expectativa de vida, inclusive, vem mudando muito. O que as pessoas têm que entender é que quando nós falamos na década de 50, a sua expectativa de vida média era 48 anos. Vamos tentar projetar isso. 48 anos, média populacional, tá? Existiam as pessoas que iriam viver até os 90 lá, mas a média populacional vivia até os 48 anos. Agora você imagina, nós saltamos da década de 50 para agora, para 2016, tá? Nós estamos com uma expectativa de vida, já se fala em 78 anos, média. Hoje, quando projetamos tratamento de saúde pública, ou quando fazemos projeções de tratamento, ou quando eu me deparo com o meu paciente no consultório, eu já faço projeção para 100 anos. Nós pensamos nisso, nós temos que pensar nisso. E pensar nisso com cuidados preventivos. Nós temos que pensar nisso com atitudes preventivas. Não esperar os problemas surgirem, não esperar a situação ficar tão complicada para que depois você não consiga reverter. Então, entrando nesse assunto do envelhecer, sim, mas com qualidade, não só de saúde, mas com qualidade de visão. Na realidade, as duas coisas estão imbricadas, né? Eu quero dizer a saúde num contexto geral, né? A pessoa ainda conseguir caminhar, conseguir entender o que está acontecendo, ainda se comunicar. Aqui ninguém está falando de vida eterna, saúde, né? Que nós vamos ficar para a semente, não é isso. Nós sabemos que vamos, mas temos que entender que procurar aí com um pouquinho mais de qualidade. Então, dentro desse processo de prevenção, dentro desse entendimento do que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, eu pensei no que eu me deparo no dia a dia no consultório. E uma das coisas que, por incrível que pareça, ainda me deparo com a catarata, né? Que a catarata todos nós vamos ter, um pouco antes, um pouco depois, a discussão toda é essa, quando operar a catarata, quando deixar de operar. O que nós temos que lidar com isso? Como nós temos que lidar com isso? Esperar a minha visão se deteriorar totalmente para depois eu planejar uma cirurgia de catarata, isso já é consenso no mundo todo que não se deve fazer. Existe uma discussão toda, e nós já falamos aqui uma vez, quando operar a catarata, mais precoce, mais tardio e tal. Existe um momento sim ideal, quando você tem a presença da opacificação do cristalino, a média de idade que isso começa a aparecer, existem estudos americanos que dizem que é 50 anos, estudos europeus que dizem que é 55, 60, ou seja, nós vamos ter esse amarelamento do cristalino, nós vamos ter perda de qualidade de visão. E agora a discussão toda não é mais a quantidade,
Eu tenho pacientes que muitas vezes com uma opacidade de cristalina, uma catarata importante, mas com uma quantidade de visão razoável, muito boa. Só que a qualidade, a visão de contraste, a visão de cores, a percepção da nitidez está totalmente deteriorada por conta disso. E uma coisa que influencia muito na qualidade de vida, agora voltando para a história da qualidade de vida, a catarata, que é a opacidade do cristalino que nós temos quando nós envelhecemos, né, aquela lente que nós temos dentro do olho que perde a transparência, ela interfere também no nosso ciclo circadiano. Bom, o que é isso? Que é o nosso ciclo de acordar, estar sorrindo, bem-humorados, comer, dormir. Esse ciclo circadiano que é regulado pela entrada de luz, e aí depois nós vamos falar sobre luz azul boa, luz azul ruim, que nós já tivemos a oportunidade de comentar, ele regula o nosso estado moral. Muito bem, a pessoa com catarata, ela tem essa opacidade de cristalino, até por uma questão de proteção da natureza, para proteger a retina da radiação da luz. Só que em contrapartida, ela acaba bloqueando também a luz boa, e ela começa a ter uma perda de qualidade de vida. Aí agora nós entramos no outro lado. Porque enxergar não é só enxergar, ver as coisas. Estou vendo aqui na minha frente a câmera, estou vendo as pessoas, ok. Mas a questão não é só essa. A questão é como você está enxergando. Com qual qualidade. Enxergar significa eu ir ao banheiro, eu cuidar da minha saúde, significa eu pegar meu carro, dirigir, enxergar significa 80%, 90% das informações que chegam do mundo exterior para nós. Então esse processo de enxergar, que é tão banal, né? Nós acordamos, é obrigatório, eu acordo, abro os olhos, eu tenho que enxergar. Ele é um processo muito mais complexo, muito mais importante do que a gente imagina. E embora muita gente banalize esse processo de enxergar. Então quando a gente fala assim, vem o paciente no consultório, ele senta e fala assim, doutor, eu estou com dificuldade para enxergar, meu óculos está fraco, né? A frase célebre. E na realidade, a gente sabe que o óculos ele não muda os seus parâmetros, aquela lente vai ser sempre aquele parâmetro, mas o que está enfraquecendo, sim, ou o que está mudando, vamos falar assim em termos de qualidade de visão, e sim são os seus olhos que estão envelhecendo. Então, o que acontece? Dentro desse processo, voltando à catarata, que é a opacidade do cristalino, e que muita gente ainda desconhece essa informação, e muita gente ainda insiste em dizer que é uma cirurgia de risco. Ah, claro, toda cirurgia tem seus riscos, mas assim, é uma cirurgia apavorante, não, eu não vou fazer, e infelizmente tem uma série de situações aí que as pessoas, por falta de informação, ou ignorância no assunto, ou por má informação, elas acabam protelando a cirurgia de catarata, os seus implantes, elas acabam protelando esse procedimento por medo, por ignorância, e até um ponto que essa visão se deteriorou. Muito bem, o que aconteceu? Junto com isso, esse cristalino tornou-se rígido, aumenta-se muito o risco de complicações dentro da cirurgia, e você passa a ter, sim, uma cirurgia ruim. E aí é toda a discussão. Bom, tá vendo? Eu não deveria ter feito a cirurgia. Não, não é isso. Você fez no tempo errado. A questão toda é essa. Você fez no momento errado. Você deveria ter feito a sua cirurgia no momento mais adequado da sua vida. No momento que você estava com uma saúde clínica boa, no momento que você tinha aquela opacidade não tão enrijecida, que você já estava começando a ter uma queda na sua qualidade de visão. Esse era o momento para intervir. A discussão toda e o feeling e o bom senso do seu médico também vai te ajudar nessa decisão. Não é simplesmente você sozinho. Nós, quando nós somos ignorantes no assunto ou leigos no assunto, nós não sabemos do assunto, eu não tenho condições de discernir se está na hora de eu arrumar minhas coisas, enfim, fora da minha profissão. Eu busco a informação e confio num profissional e transmito essa dúvida e que ele me auxilie nas minhas decisões. Então, catarata, só voltando a esse tema que é complexo, embora ele seja simples, um assunto tão batido, né? A catarata é sim um processo de envelhecimento, existem vários tipos de catarata, mas aqui nós vamos abordar a catarata senil, a catarata da idade, por isso que eu comecei falando em envelhecer sim, mas com qualidade. Então nós temos aqui sim a catarata senil,
que começa a se manifestar a partir de uma determinada idade, e a média ponderada varia de 50, 60, 65 anos. Existem pacientes que vão até mais para frente, vão até os seus 70, com uma opacidade de cristalino leve, mas ele vai ter a sua catarata. Em vivendo, ele vai ter, né? E é muito comum, chega aquela informação para mim, doutor, isso é conversa, não é verdade, porque minha avó de 90 anos, ela passa a linha na agulha. Pode ter certeza que aquela vozinha não faz nada além disso, ela não consegue ver a televisão, ela não consegue, e realmente ela deve estar com uma qualidade de visão para ver outras informações do mundo exterior muito deteriorada, mas para passar a linha na agulha ela consegue. Por que ela consegue? A explicação é simples. Um olho com uma catarata muito avançada, ou um olho míope, ele consegue enxergar coisas muito próximas. Então a vozinha consegue passar a linha na agulha ou fazer o seu tricô sem óculos. Perfeito. Não é que ela está com uma visão de super mulher ou super homem, não é que ela tem uma supervisão. Isso é um processo do envelhecimento. Só que muita gente confunde isso e fala, não, ela está ótima tal, só que ela não sai da frente, não levanta da poltrona, ela não enxerga nada na televisão. Muitas vezes essa pessoa já está com deficiência auditiva e ainda você tira a qualidade da visão. Então, catarata é uma opacidade do cristalino que nós temos a partir de uma determinada idade, tá? E nós temos que pensar na intervenção da catarata, não deixar isso evoluir. Por enquanto, vão vir coisas novas, mas por enquanto não existe ainda nada que a gente possa fazer em termos de colírios. Se acreditava na década de 90 que o uso dos colírios, 80, 90 colírios, poderiam melhorar, impedir o aparecimento da catarata. Depois se entendeu que não tinha realmente solução nenhuma em relação a isso. E hoje a melhor forma de você conduzir o seu problema de catarata é um tratamento cirúrgico. Então, um alerta a todos que estão aí ouvindo, não deixem a situação degringolar, não deixe a situação evoluir a tal ponto que depois você, para um tratamento cirúrgico, aumenta o seu risco de complicação. E nós vamos ainda falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, a respeito do envelhecer e os problemas de saúde que nos cercam, e quando é o momento mais ideal, inclusive a mudança de conceito na intervenção da catarata dentro dessas patologias.
Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Envelhecer sim, com qualidade de vida e visão. Falando a respeito da catarata, o envelhecimento, esse processo de envelhecimento que nós vamos tendo, vamos passando, todos nós vamos passar por isso, nós já estamos passando por isso, ou seja, é um processo contínuo, é um processo que faz parte da natureza. A catarata, que é um problema de saúde mundial, inclusive, isso não é só no Brasil, ela está caracterizada pela opacidade do cristalino, ou seja, a nossa qualidade de visão começa a se deteriorar justamente pela deterioração, pela opacidade do cristalino. E essa lente que nós temos dentro do olho, muita gente ainda confunde a catarata com o pterígio, que é aquela pelinha na frente dos olhos e tal, que vai surgindo. Não é, a catarata é uma lente que nós temos dentro do olho, que se forma justamente por uma opacidade dessa lente. Quando intervir? Quando eu devo operar? Quando não operar? Claro que cada caso é o seu caso, cada paciente tem a sua característica e tal, e o seu médico oftalmologista vai conseguir te dar uma ótima orientação em relação a isso. Mas eu gostaria de comentar a respeito de algumas patologias que vêm, e hoje vem aumentando muito, uma condição de saúde muito grave, muito preocupante, né? O Alzheimer. Eu estive recentemente num congresso fora do país, e a discussão toda é: o que está acontecendo? Por que nós estamos tendo uma incidência tão grande de Alzheimer, que se falava antigamente Alzheimer era confundido com demência, e o Alzheimer hoje está se tornando endêmico, e o que nós estamos vendo? Pessoas jovens desenvolvendo essa doença, com diagnóstico confirmado através de exames, e é uma condição preocupante. A discussão toda lá fora hoje, fora do Brasil, é por quê? E o que estaria causando esse aumento da incidência do Alzheimer? Por que eu estou falando do Alzheimer e o que tem isso a ver com a catarata? Na realidade, hoje mudou o comportamento do cirurgião que se depara com um paciente com Alzheimer, e antigamente o que nós fazíamos? Já orientávamos a família: olha, não temos o que fazer, deixe ele assim, ele tem catarata, mas não tem como resolver. Na realidade, por falta de conhecimento, ou por ignorância, ou por outros fatores, nós mesmos, dentro da medicina, nós procurávamos, porque se acreditava que não se podia operar um paciente em condições de Alzheimer. Hoje, justamente, nós fazemos o contrário. Quando o paciente começa a ter sinais, principalmente aquele paciente que desenvolve o Alzheimer numa idade a partir dos 55, 60, 65 anos, ele começa a dar os seus sinais, começa a falhar, o neurologista já está fechando o diagnóstico ou já fechou o diagnóstico, é o momento ideal para você intervir e corrigir o problema da catarata. Por incrível que pareça, mesmo que ele tenha uma catarata incipiente, ou seja, uma catarata inicial, nós optamos por operá-lo, sim, corrigir esse problema. Por quê? Pelo menos o contato com o mundo, o contato que ele vai ter, e embora o Alzheimer é uma doença cruel, porque ele isola a pessoa, ele vai desligando, né, o paciente, o que acontece? Você, pelo menos, consegue deixar ele com uma visão. Ou seja, o contato com o mundo exterior ainda se preserva. Por quê? Se você esperar essa evolução importante em relação à doença, quando essa catarata se tornar totalmente opaca, você vai tentar intervir numa condição de saúde muito pior. E na realidade, eu estou citando o Alzheimer, mas eu posso falar isso de outras patologias.
A condição de saúde clínica para que você comece já a planejar o seu paciente para a cirurgia é muito importante. Então, é muito comum a pessoa chegar lá aos seus 65, 70, ainda, assim, muitas pessoas já com uma visão muito baixa e que vem trocando óculos e fica falando que aquele óculos não funcionou, que não sei quem fez o óculos errado, que a ótica fez o óculos errado. Na realidade, o problema não está no óculos e sim na sua condição de visão. E essa pessoa vai protelando e depois ela passa a ter manifestações de saúde muito mais complicadas, alterações de artrose, alterações de coluna, alterações de diabetes, alterações, enfim, clínicas, que aí sim, quando você for, que ela resolver e entender que ela deve ser operada de catarata, você já tem uma condição geral muito mais complicada. Então, hoje, inclusive em relação, voltando ao Alzheimer, hoje nós fazemos a opção por operar os dois olhos ao mesmo tempo. É uma condição delicada, é uma cirurgia delicada, nós sabemos que é uma condição especial, nós fazemos isso de rotina, na realidade é uma condição fora da nossa rotina, porque catarata é uma cirurgia que nós procedemos primeiro um olho, obrigatoriamente, recuperado está esse olho, 7, 10, 15 dias, um mês depois você faz o procedimento no segundo olho, né? Diferente de uma cirurgia de grau que você opera os dois olhos ao mesmo tempo. A catarata é sempre um olho separado do outro, mas em casos especiais como o Alzheimer, por exemplo, ou com uma demência senil, inclusive, nós optamos por proceder nos dois olhos, até por uma questão de segurança, de sedação do próprio paciente, e você passa por um pós-operatório só para os dois olhos. Porque esses pacientes são muito difíceis de lidar. Infelizmente, quem tem um familiar com Alzheimer, ou já conviveu, ou já se deparou no consultório, ou já, enfim, sabe o quanto é complicado isso. E você tendo a oportunidade de resolva o problema. Isso fica uma orientação até aos familiares, porque muitos familiares ficam assim, não, melhor não, melhor não. Depois essa pessoa perde, inclusive, a condição de visão. E ela já é uma pessoa que já está se desconectando. E não enxergar riscos de cair, riscos de se machucar, aumentam muito os riscos, tá? Faça um teste com você mesmo, né? Tampe os seus olhos ou procure ficar com uma baixa visão, você vai ver como que é complicado a sua vida. Então, o que a gente tem tentado orientar? Não espere, não protele muito. A partir do momento que o seu médico oftalmologista orientar e falar, olha, você tem um quadro que já tem uma indicação cirúrgica, tá? Você faça o procedimento. Por quê? Dali para frente você vai ter realmente uma piora. Dentro das cirurgias de catarata, o que nós sabemos hoje, a tecnologia mudou muito, né? Outro dia conversava numa roda, num congresso, falávamos assim, puxa vida, e da minha geração de oftalmologista, as novas gerações não, mas as gerações mais antigas de oftalmologista, que faziam o procedimento, uma técnica chamada extracapsular, depois vem a intracapsular, são técnicas de cirurgia. Mas nós falávamos assim, lembra quando a gente tinha que internar o paciente uma semana, 5 dias antes, depois tinha que operar, a cirurgia demorava 3 horas para fazer, 2 horas e meia, depois você tinha que ficar mais 5 dias internado. Quer dizer, hoje, quando eu transmito essa informação para um jovem oftalmologista, isso parece surreal, né? Mas o hiato de tempo dessa evolução tecnológica foi pequeno. Se a gente jogar na linha histórica, é uma evolução muito grande. Hoje o paciente opera pela manhã, 3 horas depois já tira o seu protetor, já começa a ter uma visão, você consegue ter bons resultados sem uso até de lentes de óculos depois da cirurgia, você consegue, tem pacientes que já fazem o seu primeiro pós-operatório, vêm dirigindo sozinhos com uma boa qualidade de visão. Então, a discussão toda não é mágica, não existe cirurgia risco zero, muito se vende essa imagem de que é uma cirurgia simplesinha, né, doutor? 5 minutinhos, né? Não tem nada de simples, é uma cirurgia muito complexa, é uma cirurgia delicada, nós vamos proceder dentro dos olhos, não existe nada de simples. O que sim existe, a simplificação da cirurgia através da tecnologia. Isso é outra discussão. Então, é muito fácil, você chega para um piloto de jato e fala para ele, simplesinho, né? Você coloca aquele jato lá no ar com 400 pessoas, 300 pessoas no ar, é tudo simples, né? Não tem nada de simples. É uma operação muito complexa, é uma operação que envolve riscos, é uma operação que envolve uma série de logísticas, só que para nós que sentamos no banco do passageiro, é tudo simples, até mágico. Viajamos, nos deslocamos, andamos 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, cruzamos o mundo
né, em horas, dentro de um jato comercial. Então, o fato de estar simplificado para nós passageiros não significa dizer que o processo é banal. E isso fica um alerta à população. É muito comum essa banalização das coisas, não é banal. Você está indo sim para uma cirurgia de catarata, uma cirurgia delicada, uma cirurgia complexa, e que tudo foi feito, né, dentro do procedimento, dentro dessas novas tecnologias, para que simplifique-se o processo. Eu não sei se eu consigo transmitir isso para vocês, mas a simplificação do processo não significa banalização do processo. Infelizmente aconteceu recentemente um problema com cirurgias de catarata, e isso foi divulgado amplamente pela mídia e ficou uma coisa horrível, porque se taxou que toda a cirurgia é um negócio horroroso. Aquilo foi uma situação específica, nós não vamos entrar em detalhes aqui, sabemos o que aconteceu tecnicamente, só que isso foi discutido inclusive amplamente nos congressos de oftalmologia, só que inclusive orientações do nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia para que evitemos esses mutirões, porque tem que se tomar muito cuidado, porque aí veio a banalização do processo, simplificação do processo para que o paciente se recupere rápido, vá bem, assim como quando ele faz uma cirurgia laparoscópica, incrível, né? Faz uma cirurgia laparoscópica e no dia seguinte já está em casa, no abdômen, por exemplo. E nos olhos essa evolução também aconteceu. Só que não significa dizer que é uma cirurgia banal, é uma cirurgia delicada, complexa. Então, quando você faz a sua opção e confia no seu médico oftalmologista para entregar os seus olhos e falar, bom, eu tenho uma catarata, eu vou resolver o meu problema, tá? Tenha certeza que tudo está sendo feito dentro do maior rigor técnico para que você tenha uma ótima recuperação. Hoje, inclusive, com o advento do laser de Fento II, que a gente usa para fazer a cirurgia de catarata, o que acontece? Esse procedimento se tornou mais preciso ainda. Hoje, quando nós fazemos uma parte da nossa cirurgia de catarata utilizando o laser de Fento II, nós conseguimos uma precisão cirúrgica muito maior através do laser. O laser de Fento II é uma coisa assim que realmente veio a revolucionar mais uma vez a cirurgia de catarata, que vinha dentro já de um processo de evolução com a técnica de facoemulsificação, esse é o nome técnico da cirurgia de catarata, tá? Extrair o cristalino através do ultrassom, vamos dizer assim, e hoje o advento do laser já veio para ficar, o Excimer Laser vem para ficar, nos dando uma precisão, uma qualidade cirúrgica muito melhor. Todos têm acesso a isso? Não, infelizmente, realmente não tem, mas é uma tecnologia que já está disponível, nós fazemos isso já no nosso dia a dia, dentro das nossas cirurgias de catarata, e com bons resultados, vamos dizer assim, tá? O ótimo nunca a gente consegue, a gente sempre fala bons resultados, né? O ótimo deixa para que o paciente que foi operado dê esse testemunho, mas a gente tenta sempre procurar o melhor para que você tenha uma boa qualidade de visão. Então, em relação à catarata, uma orientação, um alerta, não espere o seu estado de saúde deteriorar para que depois você faça o procedimento, e para as pessoas que ainda dependem de acompanhamento familiar, que são aquelas pessoas mais idosas que passam por essa decisão, não por elas mesmas, e sim por familiares, atenção aos familiares. Não olhem essa pessoa mais idosa como uma pessoa descartável e que, não precisa enxergar, está com idade, deixa ela lá, tal. Não é assim que funciona. Tá? Um dia todos nós chegaremos lá e procuraremos chegar com qualidade de vida e com qualidade de visão. Partiremos, sim, mas tentar partir realmente com uma boa qualidade de visão. Então isso é um alerta que a gente tem feito e eu me deparo cada dia mais dentro do consultório, apesar de todo esse bombardeio de informações na mídia, todo mundo tem acesso à mídia eletrônica, todo mundo tem acesso ao smartphone, mas por incrível que pareça, esse assunto ainda volta, eu me deparo com aquelas pessoas totalmente desinformadas e que olham para mim assim e falam, nossa, eu não sabia, ou então, né, eu não entendia que era dessa forma. Então fica só como uma orientação. Vamos cuidar dos nossos olhos, vamos cuidar das pessoas que estão mais idosas e procurar lhe dar uma qualidade de visão melhor para que elas possam continuar a sua caminhada com uma melhor perspectiva.
Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Vamos falar agora um pouquinho a respeito da importância do envelhecer sim, envelhecer com qualidade de saúde, envelhecer com qualidade de visão. Dentro desse processo de envelhecimento, hoje uma condição que cada vez mais estudamos e entendemos e sabemos como realmente intervir na evolução dessa doença é a chamada degeneração macular relacionada à idade. A sigla é comprida, que é a DMRI, justamente na sigla em português, que é uma condição que vem, como o próprio nome diz, relacionada à idade. O que nós temos então? O que acontece dentro dos nossos olhos? E aqui já não falamos mais da catarata, que também é dentro dos nossos olhos, mas falamos de uma estrutura chamada retina. Muito bem, isso já é um pouquinho mais complexo. A retina é uma estrutura que nós temos dentro dos olhos, é uma estrutura alaranjada, avermelhada, enfim, que é aquele reflexo vermelho que nós acompanhamos quando tiramos aquelas fotografias, embora hoje as máquinas modernas não fazem mais isso. A retina, que é essa estrutura como um todo, dentro da área da retina nós temos uma região central chamada mácula, e é onde a visão central é captada. Só para a gente entender um pouquinho e resumir isso, porque o tema é muito mais complexo, se eu for discutir anatomia aqui fica muito mais difícil, mas só para a gente entender onde acontece a chamada DMRI, na realidade numa região da retina, chamada mácula, e é essa mácula que capta a visão central, a visão principal dos nossos olhos. Ou seja, quando eu olho para um objeto, olho para o rosto de uma pessoa e eu defino essa imagem, é graças a essa estrutura chamada mácula. Muito bom. Então, o que acontece com a nossa mácula? Ela é uma estrutura muito importante, ela é uma estrutura que é responsável por uma captação de imagem principal para nós. E com o envelhecer, com o passar dos anos, ela vai sofrendo, no decorrer da nossa vida toda, um processo chamado de estresse oxidativo, ou seja, aquelas células especializadas e, como já falamos, tecidos especializados, células especializadas, quando elas são muito especializadas, elas não se regeneram. Esse é o grande desafio. Quanto mais simples as células, quanto mais simples a estrutura, a regeneração é muito mais rápida. Essas células específicas na região macular, tá, que são os cones, esses cones são ultra especializados para que captem as imagens e transformem em impulsos nervosos que vão para o cérebro e nós assim enxergamos os objetos. Muito bem. A crueldade desse processo de envelhecimento, vamos chamar assim, tá, que é a chamada DMRI, é um processo que afeta, devido a esse estresse oxidativo que vai acontecendo durante ao longo da nossa vida e que na realidade começa lá na nossa infância, tá? E é nessa infância hoje que estão se trabalhando as novas pesquisas, tá? Se trabalha sim os pacientes que já estão com a doença instalada, mas hoje os pesquisadores, principalmente na Europa, na Itália, na Alemanha, eles estão trabalhando muito forte a prevenção em crianças. Por quê? Se descobriu que na fase tenra da nossa idade, ou seja, quando nós somos bebês e crianças,
A nossa receptividade a essa luz, a essa radiação toda que nós recebemos, e aí falamos de novo da tal da luz nociva, que é o comprimento de onda de luz azul que lesa, e que na realidade não é que ele lesa, vamos dizer assim, ele acelera esse processo oxidativo, tá? Muito bom. É nessa idade, quanto mais jovens nós somos, nós temos menos mecanismos de proteção. E aonde menos se protege a criança. Então, em relação ao sol, óculos de sol, a própria alimentação, porque nós construímos durante a nossa vida, toda essa evolução de saúde. Não adianta você começar a falar assim, não, agora eu vou começar... Não é isso. Você começa a plantar lá na infância para que você lá na frente vai sofrer os impactos da idade, mas são impactos menores. Então, voltando à degeneração macular relacionada à idade, quando nós falamos que antigamente nós acreditávamos que era só um processo que começava quando estávamos velhos, né, quando estávamos numa idade mais avançada, hoje se entende que não, já se descobriu que isso não acontece lá, já na nossa velhice mais avançada. E sim, acontece, ela já começa a acontecer durante um processo de toda a vida. Então, quando nós temos uma condição que é lenta e muito difícil de você perceber essa evolução, é muito mais difícil de você abordar. Por quê? É diferente de um quadro agudo. Todo dia eu acordo, enxergo bem, de repente eu acordei, hoje não estou enxergando nada. Opa, esse quadro agudo, você imediatamente corre ao seu médico oftalmologista, vai buscar uma solução. O quadro evolutivo lento e gradativo, como a chamada DMRI, a degeneração macular relacionada à idade, ela começa a dar sinais precoces, e ela tem esses sinais, tá? Que através do exame da retina, aquela laranjinha que eu mostrei para vocês, a gente identifica alguns sinais, e um dos principais sinais identificáveis são as drusas. Drusas são pequenas manchinhas brancas que começam a surgir no tecido retiniano e que já são indicativos de que esse estresse oxidativo que veio acontecendo durante toda a vida está começando a se manifestar. Qual que é o grande problema da degeneração macular relacionada à idade? E por que ela está relacionada diretamente à qualidade de visão? É uma doença cruel porque ela é lenta, insidiosa. Nós temos dois tipos de DMRI, tá? Eu vou falar mais da DMRI seca, que é a degeneração macular relacionada à idade seca, que a gente chama porque ela é de evolução lenta. Ela não tira a sua visão de uma hora para outra. Só que ela tem um grande problema, ela é irreversível. A degeneração macular relacionada à idade úmida, forma úmida, ela também é parte irreversível, mas ela é mais aguda, mas a gente consegue tratar de forma mais eficiente. Então, vamos falar mais da forma seca, né? Então, a degeneração macular relacionada à idade de forma seca, quando ela começa já a se manifestar, ela é cruel no seu aspecto de visão porque ela ela afeta justamente aquela camada de fibras nervosas, é aquela camada de células responsáveis pela visão das imagens de detalhe, que são os cones. Ou seja, eu olho para uma pessoa e vejo ou o rosto todo torto, ou eu vejo as imagens todas distorcidas, ou eu vejo um rosto cinza, eu não vejo mais o rosto da pessoa. Isso é uma condição muito complicada, porque a pessoa não é que ela fica cega, pergunta sempre esse termo cego, nós não usamos em consultórios isso, os pacientes usam, doutor, eu vou ficar cego, né? Não, veja bem, você vai perder sim a sua qualidade e a sua capacidade de ler, você vai perder a capacidade de identificar imagens de detalhe, você vai perder a capacidade de ver o rosto das pessoas, porque ela justamente afeta a nossa visão central. Bom, então já deu para entender que é uma condição preocupante demais, grave demais, mas que pouca coisa é feita em relação a ela, por incrível que pareça. Muita gente não faz a prevenção e ela está relacionada e hoje nós entendemos isso, tá? E nesse último consenso mundial que eu estive lá em Lisboa, isso já é protocolo, tá? É construído, a sua degeneração ela é construída durante toda a sua vida. Então, já é confirmado, hábitos de vida não saudáveis, fumar, o tabagismo, sedentarismo, alimentação à base de gorduras, produtos industrializados, já existe essa discussão e é muito antiga a respeito de alguns tipos de adoçante, né, que inclusive estão nos refrigerantes, e eles são, sim, eles podem realmente provocar a chamada DMRI. Então,
toda essa construção do problema de saúde que vai acontecer lá na frente é um processo antigo e que ele culmina com aquele aparecimento das drusas, com a degeneração da visão, e você realmente tem que começar a orientar. Hoje, os novos protocolos de DMRI, quando eu me deparo com uma família que tem o seu paciente normalmente mais idoso, ele chega ao consultório: doutor, meu óculos está ruim, eu não enxergo, ou eu vejo as coisas todas tortas, eu vejo as imagens estranhas, a minha qualidade de visão. Ou então, às vezes ele não tem queixa ainda. Aí é que está o grande negócio. Ele não tem queixa, ele chega lá: doutor, eu vim fazer minha revisão, trocar meu óculos. Seu paciente lá com seus 55, 60 anos, 65 anos, tem aquele comecinho da catarata, mas vamos lá, vamos fazer o exame de vista, você vai examinar, faz o fundo de olho, que é aquele exame que vai avaliar a retina, e quando nós olhamos, nos deparamos já com um pontinho de drusa lá escondidinho, numa região onde, né, ele está lá. Aquela drusa incipiente, vamos chamar assim, aquilo já é um processo inicial da chamada DMRI. É nesse momento que hoje nós conseguimos, já existem tratamentos efetivos através de suplementação, tá? E aí é uma discussão muito grande em torno disso, mas isso hoje já é consenso mundial, não existe mais discussão, não é empirismo, não é achismo, eu acho que vai funcionar. Não. Existem estudos de mais de 30 anos, veja bem, não estou falando de estudo de ontem, 30 anos, que vieram a confirmar que realmente suplementação com determinadas substâncias, com formulações adequadas, tá? Elas têm um ótimo resultado para que você consiga retardar a evolução. Não existe a cura para a degeneração macular relacionada à idade, mas você consegue retardar a evolução e muitas vezes esse paciente consegue passar pela sua melhor idade, entre aspas, né, enxergando sim com uma boa qualidade de visão. Então fica um alerta quando você vai simplesmente lá ao seu médico, achando que você só vai trocar o óculos. Nem sempre, muitas vezes, o seu médico pode se deparar no seu exame de fundo de olho com alterações já sugestivas de degeneração macular, e aí é o momento de intervir com a suplementação. Mas lembre, tudo isso foi construído ao longo da sua vida. Quer dizer, você não fez algumas lições de casa, nos alimentamos mal, não levamos a sério essa história da alimentação, achamos que isso é balela, que é conversa, que não vale a pena, a vida é curta, quero aproveitar essas conversas todas. Só que lá na frente isso vai ter um peso enorme na evolução, principalmente da chamada degeneração macular relacionada à idade.
vamos falar sobre glaucoma. Glaucoma é uma coisa que todo mundo escuta falar também. O que é glaucoma? Por que aparece o glaucoma? Seria um assunto extremamente extenso, só para se ter uma ideia. Existe um evento a cada 2 anos em São Paulo. Na realidade, esse congresso ele roda o Brasil todo, mas em São Paulo ele vem a cada 2 anos, que é um congresso específico só a respeito de glaucoma. E acreditem, ele é super extenso. Ele começa numa sexta, termina quase num domingo. E assim, para a gente tentar resumir o que é o glaucoma em 10 minutos é bastante complexo. Mas só para se entender, em um resumo rápido, o glaucoma é uma patologia que pode afetar em qualquer idade. Ele tem um componente genético importante, mas ele tem outras causas. E o glaucoma ele é mais comum aparecer a partir dos nossos 40 anos. Tanto é que é rotina e protocolo nos nossos consultórios oftalmológicos, a partir dos 40 anos, você fazer o chamado rastreamento do glaucoma, através da medida da pressão intraocular. Isso é uma rotina em todo consultório. Eu particularmente faço até com idades mais precoces, mas enfim, o protocolo recomenda, isso é um protocolo mundial, recomenda que a partir dos 40 anos a gente investigue e verifique a pressão ocular de todo paciente. E aí vem toda a discussão. Todo paciente que tem pressão alta nos olhos vai ter glaucoma, ou ele é glaucomatoso? Não. O glaucoma, para a gente classificar um paciente como glaucomatoso, ele tem que ter uma série de condições, uma série de sinais e sintomas que você sim, aí você, através desses exames, você pode dizer se esse paciente tem lesões ou tem alterações glaucomatosas já instaladas. Num primeiro momento, nos exames de rotina, quando você vai lá trocar o seu óculos, fazer sua consulta, o seu médico diagnostica uma pressão mais elevada no seu olho e aí ele pede exames. Muitas vezes ele só pega você na fase de hipertensão ocular, ou seja, o aumento da pressão dos seus olhos. Bom, nessa fase de aumento de pressão é o momento ideal de você começar a intervir. É muito importante abaixar a pressão dos olhos. Hoje existem inúmeros colírios, o nosso arsenal de colírios para baixar a pressão, os chamados hipotensores oculares, isso é muito grande, muito eficiente. A maioria das vezes nós conseguimos contornar essa situação só com colírios, não só com colírios, mas com colírios. O que acontece? O problema todo é que o glaucoma, na grande maioria das vezes, ele é o glaucoma simples, que a gente chama de glaucoma crônico de ângulo aberto, é uma classificação que a gente usa, mas ele é uma doença silenciosa, ele não se manifesta com dor, você não sente nada, você não percebe nada, sua visão não muda, né, nas fases iniciais, e você vai só começar a ter alguns sintomas quando a doença já está avançada. Então, por isso, nessa fase do nosso início de melhor idade, né, diz que a vida começa aos 40, eu brinco que ela costuma encrencar aos 40, né? Por quê? Nessa idade, quando você tem a oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce de glaucoma, tá? Na realidade de hipertensão ocular, ou um diagnóstico precoce até do seu glaucoma, você tem condição de intervir, de melhorar a evolução dessa doença, que é uma doença crônica, insidiosa. Existe o tipo de glaucoma, que é o glaucoma agudo. Esse glaucoma é uma condição extremamente grave, a pressão sobe de uma vez, de uma hora para outra, você tem a consequência é devastadora para a visão, mas ainda bem que ele é muito raro, e bem mais raro, na realidade, não é muito raro, mas é raro e menos frequente na clínica diária. Mas o grande problema, nós estamos falando do glaucoma crônico. Então, quando nós falamos glaucoma, é porque esse paciente já tem alterações anatômicas, alterações do nervo óptico, ele já tem alterações no campo visual, que é um exame que quem já fez sabe, que é aquele exame que a pessoa tem que procurar uma luzinha num campo escuro. Enfim, ele já começa a ter outras alterações do que a própria elevação da pressão. Existe um tipo de glaucoma muito raro, e que o termo acaba sendo, né, que é o glaucoma de baixa pressão. Mas na realidade é porque esse paciente tem alterações relacionadas à parte clínica, são pacientes hipertensos e que estão tomando medicação hipotensora e que por alterações na sua variação da pressão arterial, não dos olhos, arterial, durante a madrugada, normalmente eles fazem baixo fluxo no nervo óptico e você passa a ter uma condição de alterações de campo visual, alteração de nervo óptico, alterações, todos os sintomas de uma pessoa com glaucoma sem ter pressão alta nos olhos. Então por isso que ele é chamado de um glaucoma de baixa pressão.
Claro que, como eu disse, são tantos assuntos que se abrem em torno do glaucoma que a gente poderia ficar aqui horas discutindo isso, mas assim, só para se ter uma ideia, o que fica o alerta aqui nos 10 minutos de saúde. Atenção, faça suas consultas de rotina. Embora o chamariz para sua consulta é o óculos, né? Você vai ao seu médico para fazer uma consulta de rotina para trocar o seu óculos, nem sempre só isso é que vai ser encontrado, uma alteração no seu grau. Você pode estar diante de uma alteração que está começando nos seus olhos, que é uma hipertensão ocular, que pode evoluir para um glaucoma. O problema todo é que muitas pessoas, como eu deixo novamente aqui um alerta, cuidado com consultas que são proferidas dentro de óticas, no intuito de vender só o óculos. Essa perda de oportunidade de fechar um diagnóstico é que você acaba se expondo ao risco de ter uma patologia ocular que poderia ser tratável e sendo cuidada, a evolução dela é muito menos nefasta. Então, o que acontece? Muita gente também descobriu o tal dos óculos para perto, os óculos de farmácia, né? E ele vai trocando por conta e risco dele. Não, tá ótimo, ponho aqui, funciona, tá vendo? Não preciso ir lá no médico, por que eu vou perder meu tempo lá, né? Eu vou aqui, compro, ponho nos olhos e tal. Aquilo é uma solução prática, sim, realmente, eu não tenho nada contra isso. A questão é que aquilo foi desenvolvido para, numa situação de emergência, as pessoas terem acesso a um óculos de perto, estão viajando, quebrou o seu óculos para perto, ele precisa ler, está numa condição, eu estou saindo de viagem, estou no aeroporto, eu vou fazer uma convenção, eu não enxergo a minha leitura de perto e eu preciso de um óculos para perto de emergência. Então aquilo foi criado como uma situação quebra-galho, né, vamos dizer assim, e que para muitas pessoas, infelizmente, por falta de informação, por ignorância ou dificuldade de acesso, ou por não querer ir mesmo ao seu médico oftalmologista, eles acabam adotando essa prática como rotina. Então eles vão trocando seus óculos para perto, não fazem as suas consultas periódicas, e qual que é todo o problema? Aí você pode está perdendo a oportunidade de fechar um diagnóstico importante, que é a alteração de glaucoma. Então, o seu médico oftalmologista, através do exame de fundo de olho, ele vai encontrar sinais no seu nervo óptico que podem já dizer assim, olha, ali existe uma alteração que pode vir a ser um paciente glaucomatoso. E nessa investigação, ele pode estar diante de um paciente com glaucoma, sim, com pressões nem tão elevadas, mas já começando a se alterar, e que ele poderia fazer realmente ele ter uma ação efetiva, e ele vai ter uma ação efetiva como prevenção no tratamento dessa doença. Na realidade, o que ele vai tentar fazer? Nós sabemos que o glaucoma é uma doença de evolução, ela também degenera o nervo óptico e ela invariavelmente evolui. Mas o que a gente consegue fazer hoje é retardar muito esse processo de destruição do nervo óptico, esse processo de envelhecimento, né, na realidade de desgaste do nervo óptico por conta da pressão elevada. Como eu falei, essa pressão elevada no começo, tá? O que é uma pressão normal dos olhos? É em torno de 19, 20, ela é considerada ainda dentro do normal. Mas existem pessoas que têm alterações que, com pressões de 20, 22, já são suficientes para começar a ter alterações no nervo óptico, ter alterações nos seus olhos. Então, o exame preventivo, verificação de pressão ocular periódica, visita ao seu médico oftalmologista, isso é muito importante. Não entendam como, eu vou lá só para trocar o óculos, 10 minutinhos, está resolvido e tal. Muitas vezes uma consulta não precisa ser extensa, ou, não, fiquei 2 horas. Não. Mas uma consulta bem feita, bem objetiva, com exames prévios e exames preventivos rápidos, você consegue ter uma análise e informações muito importantes dos seus olhos. E principalmente em relação à chamada prevenção de algumas patologias. Não falo só do glaucoma, mas falando de outras doenças, como a degeneração macular relacionada à idade, a catarata, tá? Que são doenças que você pode sim intervir no curso delas de forma preventiva, melhorando a qualidade de visão, melhorando, por consequência, a qualidade de vida. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Não imaginem que nós somos só um par de olhos, ou só um par de rins, ou só... Não, nós somos um conjunto de órgãos, e somos pessoas, e temos uma série de condição que você, dependendo da patologia que você tem, um acaba interferindo na evolução do outro. Então, fica aqui uma sugestão, uma orientação
não deixem de fazer as suas visitas periódicas ao seu médico oftalmologista para descobrir se você é um hipertenso ocular ou se você já tem sinais e alterações de glaucoma.